pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito, mas muito bem mesmo, né? Vamos para as nossas aulas de português da semana. E hoje nós vamos ver texto expositivo, abreviatura, sigla e símbolo nessa aula, ok? Então, vamos ao slide para que possa explicar direitinho o assunto, depois passaremos para o livro didático. Me acompanhem, por favor. Vamos lá, né? Vamos lá, garotada. Bom, tenho que me mudar sempre de lugar, né? O texto expositivo, galerinha, ele é aquele que apresenta e explica um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento, certo? Ele serve para explicar algo, certo? Apresentar e explicar algo. Agora, ele deve permitir que o leitor identifique o tema central do texto usando uma linguagem clara e objetiva. Ou seja, ele apresenta e explica algo, fazendo com que a pessoa entenda o que aquele texto, qual é a informação principal que aquele texto está querendo passar, certo? Então, o tema central é esse, é a informação que o texto está querendo passar para o leitor, certo? O texto expositivo pode ser organizado deste modo, iniciando uma pergunta que estimule o leitor a refletir sobre o tema, respondendo a pergunta, apresentando o termo principal relacionado ao tema e apresentando exemplos que ilustrem o tema. Tudo isso para que a pessoa entenda a ideia central do texto, ou seja, a informação que o texto está querendo passar, certo? Vamos lá. Espero que tenha ficado bem claro isso, viu, galerinha? Vamos para as abreviaturas. Alguém já viu alguma abreviatura? Claro, todos já viram abreviaturas. Todos, tenho certeza disso. Vamos lá. É a forma reduzida de algumas palavras e expressões. Geralmente é formada pelas letras iniciais e termina com um ponto final. A sua leitura deve ser feita por extenso, ou seja, né, não pode ser, a leitura é abreviado, sim, mas a leitura ela tem que ser feita como se a palavra tivesse escrita normalmente, certo? Vamos lá, a leitura deve ser feita por extenso, ou seja, a abreviatura CIA deve ser lida como companhia, certo? Exemplos, século, ou melhor, SSC, né, que é a abreviatura de século, né? AP, a parte ou apto, é a abreviatura de apartamento. Assim como tem várias outras abreviaturas, esses aqui só foram alguns exemplos. Lembrando que existe sim a abreviatura, mas a leitura tem que ser feita de forma extensa, ou seja, como se a palavra tivesse escrita de uma forma normal, sem ser abreviada, ok? E vamos agora para a sigla, né, gente? Vamos lá. A sigla é um conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear empresas e organizações, estados, países, entre outros, né? Aqui em Sergipe mesmo a gente coloca SE maiúsculo, não é isso? Quando a gente quer falar do nosso estado, não é isso? Vamos lá. As siglas que têm até 3 letras são todas elas escritas em maiúsculas. Quando tem mais de 3 letras, somente a primeira é grafada em maiúscula, a não ser que todas as letras sejam pronunciadas de forma separada, não podendo ser usado ponto entre as letras de forma alguma. Ou seja, tem uma sigla, ótimo, lindo, maravilhoso. Ponto entre as letras, nunca, de forma alguma, ok? Porque isso é considerado errado, ok? Vamos lá. Exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, né? FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. BR, Brasil. E aí também tem o CEP, né? Código de Endereçamento Postal, né? Lembram disso que tem na carta que a gente tem que colocar na cartinha para que chegue ao destino correto, não é isso? Porque aqui em Itabaianinha é um CEP para a cidade toda, né? Já em cidades maiores, cada rua tem seu CEP. Tem o CEP do bairro e depois tem o CEP da rua. Depois do traço, né? Os 3 últimos números é o CEP da rua, certo? Bom, pessoal, vamos continuar, né? Agora, nós vamos falar de símbolo. Símbolo é algo que é instituído geralmente de valor internacional, que sirva como representação de algo. Em geral, é escrito com letra minúscula e sem ponto final.
Aqui eu coloquei esses 3 exemplos, né? Quilômetro, hora, no caso km, representação de quilômetro, H, representação de hora, e G, representação de grama, certo? Isso daí, gente, são símbolos instituídos de uma forma que, em qualquer lugar do mundo que você vá, esse símbolo, ele seja o mesmo, certo? Para facilitar a vida das pessoas. Então, por isso que ele tem valor internacional, porque ele é único em todo o mundo, ok? Vamos lá? Bom, as atividades, né, do gênero textual expositivo são da página 70, 71, 72 e 73, e a respeito de ortografia, né, abreviatura, sigla e símbolo, 112 e 113, e vamos para o livro didático, né, pessoal? Vamos para o livro didático, abram na página 70, vamos juntos? Bom, aqui no livro didático de vocês, certo? Tem lá, texto 2. Você vai ler um texto expositivo. Saiba como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam. Sinais que falam, né? Vocês sabem que as pessoas surdas, elas se comunicam por uma linguagem chamada Libras, né? Libras é a linguagem que os surdos usam aqui no Brasil, certo? Em outros lugares, cada lugar tem a sua linguagem, né? A do Brasil, nós chamamos de Libras, Língua Brasileira de Sinais, certo? Vamos lá. Sinais que falam. Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens. Artes como pintura, escultura, música, cinema, teatro. Expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar o dedo. E o idioma de sua comunidade linguística. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da língua falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Wayampi e o Apinaié. Sempre assim, né? Quando a gente não vai ler algo que não é nosso, a língua sempre dá aquela driblada na gente, né? Vamos lá. Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas? Como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país, há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com as expressões faciais e corporais. Aqui embaixo tem as imagens, né? A moça falando em Libras, ou melhor, elas estão se comunicando em Libras, né? Aí tem aqui a legenda. Nájila, à esquerda, conta a Aparecida que vai fazer faculdade de arquitetura. A Aparecida fica surpresa com a notícia. Agora vamos para a página 71. Alfabeto datilológico, que é aquele alfabeto, no caso, que serve para soletrar em Libras, né? Vamos lá. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras. Em Libras, ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Bom, quando a pessoa tem intimidade com a outra, aquela outra pessoa, ela tem um sinal, e esse sinal, ele serve como se fosse o nome dela, mas isso é uma questão de quando se tem intimidade, quando se conhecem, né? Agora, quando a pessoa não conhece a outra, aí sim, eles soletram o nome por meio do alfabeto datilológico, certo? Por meio da datilologia. Aí, no caso, tem, né? A, B, C, C cedilha, D. Aí, eu sempre erro D. D, E, F, G, H, gente. Eu sei que o H, ele, 2 dedinhos e faz assim, né? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T, chega, Karine, como é o T? T, creio que seja assim, U, V, W, X, Y e Z. Eu acho que foi isso mesmo que eu fiz, né? Acho que tá tudo certo por aqui. Se errei, foi pouco, né, gente? Bom, isso é bom vocês treinarem em casa um pouquinho, né? Sempre para a gente saber uma outra língua, né? Vocês também, mais adiante, quando tiverem mais curiosidade, assim, fazer um curso de Libras. É interessante, viu, gente? Sou louca para aprender Libras. Vamos lá. Libras ou sinais em Libras. Olha, já estou aqui confundindo tudo. Sinais em Libras. Veja alguns exemplos de sinais em Libras. O sinal para casa sofre alteração no ponto de articulação e no movimento, formando o sinal para vizinho. Bom, aqui no caso, né? Quando a gente diz que vai para casa do vizinho, aí é só arrastar para o lado. Casa, vizinho, arrasta, certo? Agora vamos lá. Estudar, você bate na palma da mão, estudar em casa. Estudar em casa, certo? Algumas coisas a gente vai aprendendo, né? E, assim, já tive vários alunos especiais que eu tento me adequar ao jeito dele, a melhor forma dele aprender. Já tive aluno surdo também. Então, a gente tem sempre que se adequar às coisas, né? E se não esperar que as coisas se adequem a nós. É importante que, se vocês tiverem algum amiguinho, assim, algum parente, alguma coisa, é bom que vocês se interem um pouco até para poder manter um diálogo com essa pessoa, não é verdade? Então, vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos para a página 72. Acompanhe-me. Converse com os colegas. Um pouco de conversa na página 72. Eita, Karine, o que está acontecendo com você hoje? Vamos lá. Converse com os colegas. O português que falamos no Brasil é um pouco diferente do que é falado em Portugal. Vamos voltar? Voltando. Vamos lá, rebobinando como faziam-se nas fitas antigamente. Então, hoje não é brabo. O português que falamos no Brasil é um pouco diferente do que é falado em Portugal. Você já ouviu o português de Portugal? Sabe apontar uma diferença? Bom, tem várias diferenças do português brasileiro para o português de Portugal, né? Telefone celular, por exemplo, telefone celular lá é chamado de telemóvel. Exatamente. Lá é chamado de telemóvel, né? Calcinha, aqui a gente chama de calcinha, lá chama de cueca. E assim vai. São várias coisas que têm diferença. Não é uma ou outra coisa, não. O português falado aqui no Brasil, ele tem muita diferença do português falado em Portugal, certo? Apesar de que o nosso português, né? Ele vem justamente de lá, mas sofreu muitas alterações, né? Muitas alterações mesmo. Então, vamos lá. Letra B. Você conhece alguém que usa a língua de sinais? Eu conheço. Você conhece? Eu conheço. Já tentou aprender essa língua? E aí, pessoal, já tentaram aprender essa língua? Pouquinho que seja. Eu sempre fico me informando de um jeito ou de outro, um pouquinho de coisa assim, pouquinho assim de coisa eu sei, né? Palmas para mim. Vamos lá. Palmas assim, viu, gente? Coisa na mão. Porque como eles não escutam, né? Então, se bate palma assim, olha. Certo? Vamos lá. A palavra datilológico é assim formada. Dátilo mais logia mais ico. Dátilo veio do grego e quer dizer dedo. Logia também do grego quer dizer ciência. Ico é a terminação de adjetivo. Por que o alfabeto é chamado datilológico? Vamos lá. Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado. As ideias e os conceitos devem estar reunidos corretamente em parágrafos. Os intertítulos ajudam a separar as diferentes informações. Ou seja, no texto expositivo, né, a gente sabe que ele apresenta um assunto e que ele faz com que as pessoas entendam o que ele quer dizer através, ou melhor, apresenta a sua ideia central, não é isso? A estrutura dele também pode ser dividida. Pode ter o título principal e pode ter o intertítulo, né? Quando ele está meio que mudando um pouco de assunto, certo? Vamos lá, ou seja, colocando diferentes informações. 2. O texto que você leu está organizado em parágrafos. Letra A. Há quantos parágrafos? B.
A título e intertítulo, quais? Aí vocês vão botar qual se tiver, né? O título principal e o intertítulo. E os parágrafos vocês vão contar, né? Um a um, e também vão colocar aqui na letra A, certo? Escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Letra A, explicação das diferentes línguas, aí vocês vão dizer se é o primeiro, segundo, terceiro, certo? B, comunicação em diferentes linguagens. C, apresentação de línguas, sinais e libras. D, apresentação do alfabeto datilológico. E, conceituação de línguas orais. F, exemplos de sinais em libras. Quarto, circule as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Letra A, em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais específica para a mais ampla. C, a cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica. D, em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério e organização. Bom, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver, de acordo com a questão 3, certo? Vocês vão fazer a questão 4 e vão circular aqui da letra A, B, C ou D qual é a que está correta, levando em consideração a questão 3, certo, gente? Quinto, que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Tem aqui dizendo tudo direitinho. Só ler tudo direitinho aqui, certo? Sexta questão. Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens. Letra A, que tipos de imagem foram usados no texto? B, para que servem essas imagens? E aí, gente, sempre que a gente fala em imagem, né, no caso texto visual, mais o texto verbal, né, o que é necessário para que a gente entenda melhor o contexto do texto, hein, gente? Fique sabendo, o uso de imagem no texto expositivo contribui para tornar a explicação mais clara. Fotos, quadros informativos e ilustrações são recursos usados para complementar ou ilustrar a explicação. Ou seja, o texto verbal diz tudo que ele tem que dizer, sim, mas a imagem, ela complementa o texto verbal. As informações, elas se entrelaçam. Então, toda vez que vocês forem ler um texto e tiver uma imagem, vocês têm que ler a imagem também. Tia, como é que eu vou ler a imagem se só dá para ver? Vocês vão fazer a leitura visual da imagem. Ali é um texto não verbal, certo? Então, vocês vão unir o texto verbal, que é aquele que está todo escrito, ao texto visual, que é o que está em imagens, para complementar as informações, ok? De olho na linguagem. Releia. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usadas aspas em falado? Ler para aprender. Você já tinha ouvido falar sobre língua brasileira de sinais e libras? 9. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? E aí, gente? Vocês gostariam de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? Como eu sempre digo, é sempre bom a gente saber sobre outras coisas, não é verdade? Conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre outro assunto, né? Sobre ortografia. Como eu falei antes, abreviatura, sigla e símbolo. Vamos lá? Acompanhe-me. Abreviatura, sigla e símbolo na página 112 do livro didático de vocês. Página 112 do livro didático. Vamos lá. Leia o cartaz. O Mundo Encantado, espetáculo que foi sucesso nos Estados Unidos. Ingressos à venda, Rua Coronel Otávio Bueno, número 11, Praça das Palmeiras, São Paulo. Ao comprar seu ingresso, você concorre a uma TV e a uma moto 0 km. Vamos lá. De acordo com o que foi dito no slide, vocês percebem que, quando se trata de sigla, abreviatura, a gente pega a sigla, tudo bem, que a gente pode até, no caso, CEP, a gente não vai dizer Código de Endereçamento Postal, a gente pode ler somente CEP, não é isso? A gente não vai dizer Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente pode ler só FGTS. Agora, quando se trata de abreviatura, né, como foi falado lá no slide, né, aqui tem, ó, Rua Coronel Otávio Bueno, número 11. Aqui tem várias abreviaturas, então a gente tem que ler
por extenso, como se a palavra tivesse escrita completa, ok? Aí vamos lá. Pesquise e escreva o significado das siglas, abreviaturas e símbolos. Aí tem alguns, e aí vocês vão pesquisar, certo? E vão escrever ao lado qual é o significado de cada um. B. Por que você acha que foram usadas abreviaturas e siglas no cartaz do espetáculo? Gente, será que se fosse escrever tudo, não ia ficar aquela imagem assim meio carregada, meio poluída? Não ia assim usando sigla, abreviatura, fez o quê? As pessoas entendem do mesmo jeito, não é verdade? E passa, como diz a história, né? Passa a mensagem sem precisar se alongar muito, sem que polua. O que é que ia acontecer aqui? Se fosse escrever Rua Coronel Otávio Bueno, número 11, Praça das Palmeiras, São Paulo, que tamanho ia ficar esse negócio? Né? Ia ficar enorme. E talvez até confundisse por causa da mistura, né? Linguagem verbal, linguagem visual. E assim não, assim simplificou a informação e as pessoas entenderam da mesma forma, não é isso? Vamos lá. Abreviatura. É a escrita reduzida de uma palavra ou expressão. Geralmente leva a ponto final. Exemplo, AV, avenida, né? Lembrando que a gente tem que ser... Eu estou aqui porque eu estou lendo o livro, mas tem que ser lido avenida mesmo, certo? Mesmo abreviado. AB, habitante, ADJ, adjetivo. Sigla, é um tipo de abreviatura. Forma-se uma sigla juntando as letras ou sílabas iniciais das palavras que compõem o nome de entidades, órgãos, países, etc. Exemplo, Conanda, Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. CDC, Código de Defesa do Consumidor. Símbolo, uma convenção geralmente de valor internacional, em geral é escrito em letra minúscula e sem ponto final. Exemplo, quilômetro, quilograma, hora, o grama, hora, minuto e segundo, né? Atenção, os símbolos das unidades de medidas são escritos sempre sem S, mesmo quando indicam valores maiores que 1, ou seja, aqui tem o quê? Grama, quilograma, não é isso? Então, unidade de medida não se põe o S no final do símbolo, certo? E como eu disse anteriormente também no slide, isso daqui é uma convenção, símbolos, eles são feitos através de uma convenção internacional, para que todo lugar que nós possamos chegar um dia não haja nenhuma modificação, que a gente entenda aquilo que está ali, certo? Então, qualquer lugar que eu chegue no mundo, os símbolos sempre serão os mesmos, ok? 2. Escreva os símbolos correspondentes às palavras entre parênteses. Minha régua tem centímetros de comprimento. Letra B. Comprei 20 gramas de fermento para pão. C. Hoje vocês terão apenas 40 minutos de recreio. Gente, 40 minutos de recreio? Valeu, meu patrão, vocês iam brincar, que só que não iam querer nem voltar para a aula. 40 minutos, meu Deus do céu. Ia dizer, não, professor, deixa a gente aqui mesmo, né? D. O atleta correu 42 quilômetros na maratona. Bravo ele, viu? Agora vamos lá, página 113. Comunicação oral, fazendo propaganda. Oi, vamos fazer propaganda. Você e seus colegas vão criar um jingle, né? Isso é uma canção simples e de curta duração para vender um produto qualquer. Bom, lembrando que quando diz você e seus colegas, né? A parte dos seus colegas não vai poder ser feita agora, né? Tudo que for com seus colegas vai ter que ser deixado para adiante. Aqui você vai ter que fazer sozinho. Você e você, né? Com a ajuda dos pais, é claro, o irmão mais velho, alguém que possa ajudar, né? Para dar um pouquinho de ideia, clarear assim. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer esse jingle? Vamos lá. Reúna-se com alguns colegas, ou seja, reúna-se, né? Com alguém que possa lhe dar uma ajudinha dentro da sua própria casa, né? E converse sobre alguma atitude que vocês queiram divulgar na escola. Pode ser um jingle que convence os colegas a manter a limpeza da escola, a ter respeito pelas diferenças, a combater o mosquito da dengue ou outro assunto que considerem importante. Pense em uma ou duas ideias positivas sobre esse assunto para serem ressaltadas na canção.
vocês podem escolher uma canção bastante conhecida do público para criar a mensagem publicitária. A canção deve ter um refrão simples e fácil de ser lembrado. Lembre-se, vocês devem convencer seus colegas a ter uma atitude cidadã. Então, esse jingle, né, essa musiquinha curta e de fácil lembrança, né, ela deve ser uma coisa que vocês possam convencer seus colegas a ter uma atitude cidadã. Não somente seus colegas, né, as pessoas que escutarem, né? Vocês vão usar a sua criatividade para fazer um jingle, uma musiquinha curta, né? E de certa forma, de fácil convencimento, né? E vamos lá, tentar convencer as pessoas que ali escutarem a ter uma atitude cidadã. Vamos lá, pesquisem jingles na internet e prestem atenção na musicalidade, nas repetições e na simplicidade do refrão. 3. Quando a letra e música estiverem prontas, apresente para os colegas o jingle que seu grupo criou. Não, no caso, você vai apresentar para a professora, né, gente? E lembrando também, se vocês tiverem dúvida, tirar com a professora ou professor. 4. Para divulgar o jingle, vocês poderão apresentar aos colegas de classe e enviar a gravação pelo celular ou pelo correio eletrônico para os colegas da escola. Não, nesse caso aí, vocês vão apresentar ao professor ou professora, né? Como eu disse antes, tudo que tiver relacionado a colegas de classe vai ter que ser deixado para depois, e aqui as atividades vocês vão fazer juntamente com a professora, né, caso haja dúvida, e com o pessoal da sua casa, certo? Autoavaliação. Participei da escolha do argumento do jingle? Com certeza, né? Você que vai fazer ele, né? Você e seus irmãos, você e o seu pai e sua mãe, para poder ajudar. Ajudei a criar um jingle simples e fácil de ser lembrado. Utilizei formas verbais para convencer o público-alvo, como faça, mude, aceite. Utilizei advérbios de intensidade muito, demais, tão, para ressaltar a mensagem. Ouvi com atenção os jingles criados pelos outros grupos. Bom, esse daí, infelizmente, não vai ser possível agora, né? Bom, pessoal, essas são as atividades, né? E esse é o assunto de hoje, né? Gênero expositivo, ou melhor, texto expositivo, que foi o que nós vimos em relação ao texto em relação à língua brasileira de sinais e o alfabeto datilológico, né? E ortografia, abreviatura, sigla e símbolo, certo? Façam todas as atividades, leiam tudo direitinho, façam com bastante amor, ok? E mandem para a professora de vocês. Ok? Ou professora ou professor, né? Lembrando que qualquer dúvida, eu tenho certeza que eles estarão à disposição para tirá-las, certo? Bom, pessoal, até a próxima aula, né? Se Deus permitir. E agora vamos para a nossa despedida, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.